Tudo Responde é um vídeo onde eu seleciono 10 dúvidas que as pessoas me deixaram e eu respondo a elas aqui num vídeo. Tudo isso, cada dúvida em menos de 1 minuto, que é para depois gerar um videozinho lá bacana pro Instagram. Então, eu respondo a 10 dúvidas que a galera me deixou, que eu anotei e que achei que seria interessante. Nesse aqui, eu vou falar só sobre dúvidas de anúncios para lançamento de infoprodutos. Então, se você faz lançamento de infoproduto, essa aula é para você. Então vamos lá, estão aqui as 10 perguntas, eu vou responder então a todas elas aqui ao longo desse vídeo. Primeira dúvida é a seguinte: quanto investir num lançamento? Bom, o investimento de um lançamento obviamente depende de quanto você tem de caixa, de quanto você quer faturar, mas se você está fazendo seu primeiro lançamento e você está na dúvida de quanto investir nesse seu primeiro lançamento, eu recomendo aí que você tenha pelo menos entre 2 a 5 mil reais para você gastar, para você fazer esse teste no seu lançamento. Por que não menos, Luciano? Pode ser até menos. Só que você lembre-se, quando você fizer um lançamento, não é só apenas capturar pessoas para participarem do lançamento. Você também terá que investir para que elas vejam suas aulas, para que elas saibam da abertura do seu produto. Então não é apenas aquele investimento para captura. Aí 2 mil a 5 mil eu acho que é um valor interessante, mas depois depende de vários detalhes, se você tem público quente, se você não tem. Enfim, mas já que você me pediu um número, eu daria aí entre 2 a 5 mil para você fazer sua primeira brincadeira e você entender se o lançamento é para você, se você curtiu, se você não curtiu, se vendeu, se não vendeu, se foi bom para as pessoas, se não foi, tudo isso também importa, tá bom? Então eu colocaria entre 2 a 5 mil para você fazer sua primeira brincadeira no lançamento. Vamos aqui à segunda pergunta. Com quanto tempo de antecedência eu devo investir num lançamento? Olha, por norma, obviamente aqui vai depender do valor que você está investindo no seu lançamento, mas eu arriscaria falar aí umas 2 semanas antes, talvez não muito antes de 2 semanas, porque as pessoas elas tendem a se esquecer muito rápido. Inclusive eu fiz essa pergunta no outro dia na mentoria e eu perguntei para as pessoas: galera, vocês que se inscrevem nos lançamentos ou nas semanas de alguma coisa ou no desafio de alguma coisa, por que vocês não participam? E a maioria da galera respondeu: eu esqueço. Aliás, me conta aí, você também se inscreve para as coisas e se esquece? Conta para mim aqui nos comentários, eu quero saber, porque pelo visto é um comportamento comum, eu raramente me inscrevo, então estou um pouco fora da curva aí, mas a maioria das pessoas se esquece. Então se você começar com muito tempo de antecedência, divulgando o seu lançamento, vai chegar no dia e as pessoas vão dizer: quem é você? Por que você está me mandando um e-mail? Por que você mandou uma mensagem no WhatsApp? Então é muito importante que você faça isso com umas 2 semanas, de antecedência. Eu penso que é um tempo ideal. E as pessoas aqui perguntando também quanto tempo você investe para a captura de leads. Olha, vai ser mais ou menos essas 2 semanas aí para captura de leads. Talvez, dependendo do lançamento que você tiver, continuar capturando leads depois de você começar o seu lançamento também faz sentido, sim. Foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi com o meu mestre José Vinagre, foi ele que me ensinou isso aí. Então eu recomendo aí umas 2 semanas, mais alguns dias enquanto o lançamento estiver acontecendo. Vamos para a pergunta número 3, que é quanto você investe para captura de lead? Eu acredito que a pessoa que estivesse perguntando isso queria saber a nível de percentual, quantos por cento do meu orçamento eu invisto para captura de leads. Olha, por norma, uns 60%. Eu já investi mais, cada vez eu invisto menos em termos percentuais para captura de leads. Por quê? Porque depois envolve todo o investimento de você relembrar para a pessoa que o lançamento está acontecendo. Então, se você tivesse 10 mil reais de orçamento para o seu lançamento, eu investiria uns 6 mil aí para captura de leads, os outros 40 para ficar relembrando a pessoa das aulas. Obviamente aqui depende de vários fatores, quantas aulas você tem, etc. Mas eu colocaria uma média de 60% a 70% aí de investimento para a captura das leads para um lançamento. Quarta pergunta: para capturar leads, qual objetivo eu uso? Aqui não há dúvidas nenhuma sobre isso. Objetivo de conversão. Acreditando que você está falando no Facebook e no Instagram, objetivo de conversão sempre. Não é tráfego, não é envolvimento, é conversão. Pode ser que você consiga capturar algumas leads com tráfego? Pode, mas a tendência é que essa lead seja sempre mais cara, o pixel não vai ficar nada bem mensurado. Então assim, vai de conversão, vai por mim, vai só de conversão, que vai dar certo. E vamos para a quinta pergunta. Preciso avisar as pessoas das aulas? Sim. E cada vez mais você precisa avisar as pessoas das aulas. Porque o que acontece? Antigamente eu faço lançamentos desde 2014. E o negócio que eu vejo bem interessante é: antes você capturava o e-mail e você mandava e-mails e estava tudo bem. As pessoas assistiam. Repare, por quê? Tinha muito menos oferta, muito menos semanas acontecendo, muito menos desafio de não sei o quê. Então isso faz total diferença. Agora, hoje em dia, a pessoa vê anúncio em tudo que é lado, se inscreve em 1000 semanas e vai ganhar quem? Quem conseguir capturar a atenção
delas. Você precisa sim avisar as pessoas que as aulas estão começando pelo e-mail, pelos anúncios, pelo WhatsApp, tudo onde você conseguir capturar a pessoa, você tem que avisar elas, porque as pessoas elas se esquecem sim, tá bom? Outra pergunta aqui, anúncios de YouTube no lançamento, vale a pena? Vale muito a pena. E vou te passar um dado curioso, talvez deveria ser confidencial, não devia estar falando aqui para vocês, mas é um dado importante, que é o seguinte, pelos dados que a gente está puxando, a gente está tentando cada vez metrificar melhor isso, mas o YouTube dá um melhor retorno que o Facebook. Então a gente está vendo que o YouTube está trazendo para a gente, por cada lead, né, a gente precisa de menos leads no YouTube para fazer uma venda. E o preço não varia tanto relativamente a lead do Facebook. O do YouTube é um pouquinho mais caro. Então, na real, o que acontece? A maioria das pessoas olha a lead mais cara no YouTube e depois é o seguinte, não, é melhor só postar no Facebook e no Instagram. Só que no YouTube você precisa de menos leads para fazer talvez o mesmo número de vendas. Vamos para a sexta pergunta. Quanto é uma boa taxa de conversão para uma página de captura? Ótima pergunta também. Olha, eu arriscaria falar acima dos 50%, indo perto dos 60%. Se a sua página de captura está abaixo de 60%, significa que você tem muita coisa para fazer. Às vezes eu vejo galera no lançamento falando que está com 30% de conversão, 40% de conversão. É um valor baixo, Eu acredito que rondar aí perto dos 60% de conversão numa página de captura é um valor que eu vejo que é interessante. Essa pergunta eu achei ela bem interessante. Eu, quando li ela lá nos stories, eu ri e achei bem interessante. E não tem nada de mal na pergunta, mas ela é bem interessante, que é o seguinte: quanto mais eu invisto no lançamento, mais retorno eu tenho? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que mais retorno você tenha, pode ser que mais prejuízo você tenha, depende de como for o seu lançamento. Uma coisa é certa, quanto mais você investe, mais cara tende a ficar a sua lead. E não tem problema nenhum. É melhor você ter um ROI, um retorno sobre o investimento menor, mas de um valor total muito grande, do que você ter um grande retorno no investimento de um valor pequeno. A pergunta é a seguinte: quanto mais invisto no lançamento, mais retorno tem? Nem sempre você pode investir mais e ter mais retorno, você pode investir menos e ter menos retorno. Se o seu lançamento não está indo bem, você vai ter um retorno menor também quando você fizer esse lançamento, né? Então, não é uma regra, eu te recomendo só subir bastante o investimento que você está fazendo quando você efetivamente tiver mais segurança, tiver um histórico que aquele lançamento funciona. Caso contrário, pode ser um tiro no escuro. Aqui a gente pensa bem, a gente quer sempre subir os investimentos que a gente faz no lançamento, porém, nós precisamos sempre de um histórico, okay, sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, nós não subimos que nem louco no lançamento, apesar de, com a nossa experiência, a chance de dar prejuízo é muito pequena, mas não interessa. Nós gostamos de subir com segurança, de forma que nada comprometa o caixa da empresa. Então, muito importante esse detalhe que você tem que levar em consideração. Nem sempre mais investimento significa mais retorno. Pergunta aqui número 9, penúltima pergunta. Devo esperar lucro no meu primeiro lançamento? Olha, no seu primeiro lançamento você deve esperar experiência. Pode ser com lucro, pode ser sem lucro, mas a maioria das pessoas, quando faz seu primeiro lançamento, eu acredito que muitos não tenham lucro, que empatem, que percam um pouco. Mas assim, todo o que você vai ganhar em fazer um lançamento, tem outros ganhos que você não leva em consideração e deveria levar. Que você apareceu para muito mais gente, você foi vista por muito mais gente, você provavelmente criou um grupo de pessoas que vai gerar uma demanda reprimida que no próximo lançamento vão comprar, porque você vai melhorar algumas coisas, vai melhorar sua oferta, vai melhorar seu produto e outras pessoas vão comprar. Então eu costumo dizer que o primeiro lançamento para as pessoas é para elas aprenderem o processo de lançamento ao máximo e depois aí sim vocês começarem a pensar em ter um lucro maior. Até porque não é muito interessante no primeiro lançamento você trazer muita gente. Além de ser bem pouco provável que isso aconteça, não é tão interessante assim. O seu primeiro foco, o seu primeiro grupo, como se fosse o seu grupo 0, é um grupo para você entender todas as dores do seu público, porque uma coisa é o que você acha que os seus alunos precisam, outra coisa é o que eles realmente precisam. Deixa eu dar um exemplo da mentoria, o que a gente fez. Eu abri apenas para ter no máximo 100 pessoas a mentoria, eu queria um grupo que eu pudesse acompanhar de perto, entender todas as dores desse grupo. E com isso eu consegui entender muito melhor, porque consegui quase falar um para um, como se fosse algo individual com eles. Então foi bem interessante. E agora sim nós estamos escalando a mentoria. Então não comece com muita ambição no seu primeiro lançamento, até porque você pode lançar daqui a 2 meses. Então não tem urgência para fazer um grande primeiro lançamento. Esse é um conselho que eu te dou bem importante. E por último, outra pergunta bem curiosa, que é o seguinte: as pessoas se inscreveram para o lançamento, mas poucas apareceram. É normal?
É normal, depende do que você considera poucas, não é? Se você tiver 1000 inscritos e 300 tiverem aparecido, parece pouco, mas na verdade até um valor interessante. Eu não sei com que média costuma estar a quantidade de pessoas versus as que aparecem, mas o que você tem que entender é o seguinte, nem todo mundo que vai se inscrever vai aparecer, a maioria vai aparecer no seu primeiro vídeo e depois a tendência é ir caindo aos poucos. Então isso é plenamente normal que isso aconteça. Agora, é da sua responsabilidade conseguir outros canais de aviso das pessoas, então um grupo de WhatsApp, um Telegram, trabalhar bem os seus anúncios para quem se inscreveu e mostrar que você tem o vídeo 1 no ar, o vídeo 2, ou o vídeo 1 do seu desafio, etc. Então é sua função também fazer com que elas apareçam. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha tirado algumas dúvidas. Se você curtiu, deixa o seu comentário e deixa aqui também alguma dúvida que você tenha sobre lançamento de infoprodutos para eu te ajudar, tá bom? Galera, esse foi mais um Tio Lu Responde. Fica atento lá ao meu Instagram que eu respondo as suas dúvidas sobre anúncios de Facebook e de Instagram, tá bom? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.